pré-adolescência, ela é uma fase em que muitas vezes ele começa a ter novos olhares para as outras meninas, para os outros meninos da própria idade, que é diferente do olhar de criança, que é quando a gente começa a falar do primeiro amor. E quando a gente começa a falar do primeiro amor, muitos pais, eles ficam preocupados com essa fase, porque é novo, tanto para o pré-adolescente quanto para os pais. E os pais muitas vezes não sabem como fazer, como incentivar, ou se tem que incentivar muito, ou se não tem que incentivar. Então é muito interessante que nessa fase os pais deixem que a situação seja um pouco mais normal, que a situação ela tenha uma naturalidade, que não seja empurrada. Porque muitas vezes os pais, na ansiedade de querer que a sua filha e a sua filha tornem-se, entre aspas, adultos, então o que eles começam a fazer? Incentivar. Então acaba dizendo que é tudo normal, que realmente tem que arrumar uma namoradinha, um namoradinho, começam a incentivar em excesso, e muitas vezes esse pré-adolescente não é isso que ele quer simplesmente alguém para ouvir o que ele tem para falar do momento dele, não do momento do pai e nem do momento da mãe. E isso, muitas vezes, se os pais acabam indo à frente do que esse adolescente deseja, muitas vezes esse adolescente acaba se fechando, porque é uma fase que ele ainda tem muita timidez. Porque apesar dele estar numa fase em que muitos adolescentes eles querem logo chegar na adolescência, querem logo virar adultos, eles também estão naquela fase que muitas vezes eles recuam de novo para a fase antes da pré-adolescência, ainda quando são crianças. Então, essa etapa ela é muito delicada. Então, deixar esse adolescente, esse pré-adolescente, falar sobre o que ele sente, deixar ele se expressar muito mais. E os pais ouvirem muito mais, pararem um pouco com a ansiedade, trabalharem um pouco a própria ansiedade para ouvir o pré-adolescente. Porque muitas vezes o pré-adolescente ele não quer que seja incentivado. Muitas vezes esse pré-adolescente ele só quer contar que viu uma menina ou que viu um menino e quer contar o que está acontecendo, o que ocorre com eles. Então é muito interessante que os pais falem para o seu filho, que falem para a sua filha, que eles estão ali para ouvi-los e eles podem contar com eles. E ter atitudes de adulto. O que são atitudes de adulto? Imaginar que o seu pré-adolescente e a pré-adolescente, que eles já estão sendo preparados para a fase adulta. Então, algumas brincadeirinhas acabam constrangendo e acabam fazendo com que esse pré-adolescente não queira mais conversar com os pais. E muitas vezes os pais ficam chateados porque... e muitas vezes esses pais falam assim, nossa, mas eu só brinquei um pouquinho, por que será que ele ficou chateado? Porque para ele é muito sério, porque para o pré-adolescente essa fase ela é muito séria. E o pré-adolescente, para ele não é uma brincadeira, para ele não está sendo assim o filhinho que era criança e depois virou pré-adolescente, agora está descobrindo o mundo e é bonitinho. Para ele não, para o pré-adolescente ele já é praticamente um adolescente que vai virar um adulto e ele quer a seriedade do momento. Então muitas vezes algumas brincadeirinhas, esse meu filhinho é um bebê, ou essa minha filhinha é um bebê, determinadas coisas que os pais falam, determinadas palavras que os pais utilizam na pré-adolescência, quando se está falando de um assunto que para eles é muito sério, ao invés de ajudar, muitas vezes só vai atrapalhar. Então é muito interessante que tanto o pai quanto a mãe ouçam o que os seus filhos têm a dizer, sem ficar incentivando, sem colocar palavras na boca desse filho e dessa filha. Isso é muito importante. Então, quando o filho e a filha, eles falam, contam a sua história, contam a história de quem eles conheceram, ou contam de como eles estão olhando, do que está fazendo, acompanhem essa história sem colocar itens no contexto, sem colocar coisas a mais nessa situação. E isso é muito natural que aconteça, é muito natural que pai e mãe coloquem algumas coisas a mais, porque a ansiedade dos pais com a própria situação, que é uma situação nova, faz com que sem querer eles queiram avançar um pouco mais.
Então isso é muito importante que tanto o pai quanto a mãe percebam o que estão falando. E falar a sua opinião sobre esse assunto também é muito importante, porque muitas vezes os pais pensam assim, então eu não vou nem falar sobre a minha opinião. Então, às vezes, o pai e a mãe podem até notar que o filho e a filha estão indo para um caminho que, se continuar naquele caminho, não vai ser muito legal, não vai dar muito certo, mas eles não querem falar para não constranger a situação. Eu não vou falar também, porque senão eles não vão me contar nada. E não é, essa situação ela não é ideal que seja feita dessa forma. O interessante seria que nesse momento, tanto o pai quanto a mãe falasse com esse pré-adolescente, olha, eu entendo que você está passando por isso, eu entendo que está acontecendo isso, 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 eu entendo a sua situação, mas eu como pai, mas eu como mãe, eu devo te alertar que essa situação poderia acontecer isso, isso e isso. Então é muito interessante que pai e mãe que coloquem a sua posição, inclusive de dizer, eu não concordo com isso, eu não concordo com isso por causa disso, 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 eu não concordo com essa situação por causa daquilo, daquilo, daquilo. Então isso é muito importante que os pais falem, se eu não concordo com essa situação, por que eu não concordo com essa situação? Por que não, essa situação não é confortável? E sempre mostrar para esse pré-adolescente, para essa pré-adolescente, que essas situações não são confortáveis nem para pai nem para mãe, porque eles estão educando e porque é uma situação que eles estão do lado do seu filho e da sua filha. Por isso que eles estão alertam como pais. Então é muito interessante, é muito importante deixar que essa situação ela fique bem esclarecida, porque primeiro eu estava falando da situação do pai e da mãe ouvir e não colocar nada no contexto para não deixar com que aquela situação ela crie uma nova história que não é a história que o pré-adolescente quer contar, mas sim a história da ansiedade do pai e da mãe. E outra coisa é o pai e a mãe não falarem nada porque eles também não querem constranger. Então são duas situações diferentes. A primeira em que o pré-adolescente ele precisa falar, ele precisa ser ouvido, e a outra situação em que o pai e a mãe não colocaram nada nesse contexto, entenderam, seguraram a ansiedade, que eu sei que é muito difícil, mas precisa segurar essa ansiedade e ao mesmo tempo pontuaram o que eles acharam interessante daquela situação e o que eles viram que de repente não seria interessante continuar naquela linha, né, de raciocínio, naquela linha de ação do filho e da filha, porque não seria uma coisa legal para acontecer. Por quê? Pela situação deles serem pais, deles estarem educando. Então, isso é muito importante que tanto o pai quanto a mãe vão pontuando, para não deixar nenhuma abertura, nenhuma brecha, para que esse diálogo depois, mais para frente, essa pré-adolescente vai dizer assim, mas nós conversamos e você não disse nada, você achou tudo normal, que era tudo legal e agora você está falando ao contrário. Deixar, na verdade, com que esse pré-adolescente, essa pré-adolescente entendam sim que vocês estão lá, vocês estão apoiando, mas vocês também são pais e vocês também estão preocupados em estar auxiliando em toda a direção do caminho. E quando se fala da opinião do próprio assunto, é uma forma de estar também trabalhando essa nova etapa. Porque até os 10 anos de idade, o pai e a mãe, eles vão muito mais ser pai e mãe. Vão ser amigos? Vão ser amigos sim, mas vão ser muito mais pai e mãe. Não faça isso, não faça aquilo. Ou muitas vezes dizer assim, seria mais interessante fazer isso do que aquilo. Mas com muito mais sendo pai e mãe, muito mais sendo pais. Mas quando entra na pré-adolescência, continuam sendo pai e mãe, mas começa também a sair um pouquinho daquele do amigo e da amiga. Não confundir com ser apenas amigo e ser apenas amiga do filho. Continuam sendo pai e continuam sendo mãe. O papel de pai e o papel de mãe, eles vão ser ad eterno. Só que esse papel de pai e de mãe tem que colocar também uma dose do amigo, uma dose da amiga, para poder estar compreendendo esse pré-adolescente e poder estar trabalhando com o pré-adolescente e com a pré-adolescente. Então, é muito importante que se delinee também esse espaço pai-mãe, espaço pai-amigo, mãe-amiga. Isso é muito importante, porque são duas condições agora que começam a aparecer, porque até os 10 anos de idade, era praticamente o pai e a mãe. Praticamente eles estavam sendo procurados, pai e mãe, simplesmente para serem pai e mãe. Mas agora já começa a entrar um pouco mais o amigo
e a amiga, mas continuam sendo pais, continuam sendo pai e mãe. Então isso é muito importante que fique muito claro também essa posição para os próprios pais nessa situação da pré-adolescência. Por que eu falo isso? Porque muitos pais também, para serem os pais legais, para acertarem, para ficarem acertando ou acreditando que estão acertando, eles passam a ser só amigo e amiga. E como amigo e amiga, eles também não pontuam os erros, porque eles se põem na posição de amigo e de amiga. Então assim, eu sou o pai legal, eu sou a mãe legal, mas muitas vezes está deixando muita coisa acontecer. Então precisa delinear sim essa posição de pai e de mãe, posição de amigo e de amiga, para que essas duas coisas aconteçam e que esses pais possam realmente estar mostrando para o seu filho, para sua filha, um direcionamento bom, que ao mesmo tempo que passam a ser agora amigo e amiga, continuem sendo os pais que sempre foram, com essa pequena entonação de amigo e de amiga, que isso é muito importante para a maior aproximação desse pré-adolescente, dessa pré-adolescente. Ter um diálogo mais próximo e mais aberto, cada vez mais vai fazer parte dessa dinâmica. Então isso já é um treinamento onde pai e mãe começam a conversar com seus filhos muito mais como adulto, porque não é mais aquela situação em que eram menores e que eram pequenininhos e que tudo era bonitinho, era engraçadinho. É uma situação em que esse pré-adolescente ele já é mais ou menos um trato pontuando a sua adolescência para a sua fase adulta. Então começa a se falar muito mais, mais sério, muito mais sem muita brincadeira, porque muitas vezes é comum se ver que o pré-adolescente não gosta das brincadeiras dos adultos, porque eles acreditam que os adultos não estão levando ele a sério. E o pré-adolescente ele quer ser levado a sério, porque ele está sendo preparado para virar um adulto. Então, como é que ele vai entrar nesse mundo de adulto se ele não está sendo preparado para isso? Se as pessoas que estão à volta dele só tratam ele como se ele fosse ainda o bebezinho da casa. E ele não é mais o bebê da casa. Ele já é um pré-adolescente, e esse pré-adolescente ele quer virar um adolescente e quer virar um adulto responsável. E ele precisa do quê? Da ajuda desses pais. Então, essa ajuda ela é muito importante para que nessa situação comece a se ter um diálogo mais próximo, um diálogo mais aberto, mas um diálogo que seja muito mais com uma entonação adulta, muito mais séria, um diálogo onde não fique aquele espaço da época de criancinha, de achar bonitinho, de achar engraçadinho. Isso para o pré-adolescente é uma situação muito desconfortável para esse pré-adolescente. E lembrar também que os filhos, mesmo sem falar, eles gostam dos limites. Muitas vezes os filhos não vão falar que eles querem os limites, porque eles estão na pré-adolescência, na adolescência. Muitas vezes os filhos eles vão dizer que eles querem ter a liberdade dele, fazer as coisas deles como eles querem, porque é natural que nessa fase, principalmente na pré-adolescência e na adolescência, que eles queiram essa liberdade para fazer o que eles querem. Mas, ao mesmo tempo, eles gostam sim dos limites, eles gostam ainda de quando os pais colocam os limites que têm que ser colocados. Muitas vezes eu ouço falar dos pré-adolescentes e os adolescentes dizendo assim, eu falei isso para o meu pai e para minha mãe, e eu fiquei muito frustrado porque eles disseram ok. E eu falei assim, nossa, será que isso é legal? Eles não estão mais dizendo o que eu tenho que fazer? Eu já ouvi muito isso de pré-adolescente, de adolescente. O que eles queriam dizer com isso? Eles queriam que, na verdade, os seus pais, naquele momento, dissessem para eles, não, isso você não vai fazer. Isso não, não, mas isso não, volta mais cedo, ou essa festa não vai ser legal para você, ou alguma coisa que eles queriam que fosse pontuado daquela forma. Mas quando eles, de repente, eles até sentem que é uma situação que eles acham constrangedora e eles mesmo não têm coragem de falar que eles não querem passar por aquela situação, mas eles gostariam do apoio do pai e da mãe, sem ter o apoio do pai e da mãe. É meio confuso essa pré-adolescência e essa adolescência, quando a gente fala de que atitude o pai e a mãe têm que tomar nesse momento. Então, por isso que eu falei antes que tanto o pai quanto a mãe precisam estar perto dos seus filhos para entenderem esse pré-adolescente, essa pré-adolescente, até o quanto eles realmente querem que tenha essa liberdade e até quanto eles querem que não tenham essa liberdade. Eu lembro muito da situação
de uma pré-adolescente que ela não queria ir para uma festa e a amiga dela foi até a casa dela para convidar e a mãe estava perto. E quando essa amiga convidou para ela ir nessa festa, ela não queria dizer. Então ela falou assim, a mãe estava próxima, então ela falou assim: "Ah, eu não sei se eu vou poder ir porque eu tenho que ajudar minha mãe". E aí a mãe, para ser uma mãe legal, ela falou assim: "Não, pode ir nessa festa, pode ir que eu deixo sim, eu libero", porque a mãe queria que ela fosse para a festa, que era uma amiga legal. Só que a pré-adolescente não queria ir. E quando a amiga saiu, essa pré-adolescente brigou com a mãe e ficou muito chateada da mãe ter falado que ela queria ir para uma festa sem a mãe perguntar antes para ela. E aí a mãe ficou sem saber o que fazer. E a mãe conversou depois com a filha e trouxe esse assunto. O que eu faço nessa situação? Então, o que os pais fazem numa situação semelhante a essa? Se tem algum outro pré-adolescente, algum outro amigo, alguma outra amiga próximo, espera. Quando você for falar com seu filho e com a sua filha, fale uma hora, um momento em que não estejam os outros próximos. Deixa ele conversar direito com vocês. O que ele quer? Qual a situação? Porque ele vai ter até o momento em que ele vai falar assim: olha, eu não vou querer ir, então eu vou dizer que eu não vou porque você não deixou. Tudo bem? Vamos combinar assim? Então tá, vamos combinar assim. Então ele vai ter essa liberdade, porque muitas vezes o pré-adolescente ele não tem coragem também de falar não para a tribo dele, não tem coragem de falar não para os amigos dele. Então muitas vezes esse pai, essa mãe vai estar lá atrás, vai estar junto com ele, dizendo sim ou não. Então isso tudo muitas vezes tem que ser combinado antes da situação ocorrer, porque muitas vezes os pais acabam dizendo assim: ah, mas se eu falo que sim, ele fica bravo, ela fica brava, e se eu falo que não, ele fica bravo, ela fica brava. Por que essa situação? Porque muitas vezes eles queriam que numa situação semelhante a essa, uma situação dessa, que isso fosse conversado sem estar mais pessoas perto. Só ele ou ela com pai e mãe. Por quê? Porque existe aquela parte da confiança que já foi feita durante a vida, aquela confiança que se tem de pai e de mãe. Então, para eles, é como se essa confiança tivesse sido quebrada porque está perto de um amigo, de uma amiga, e que eles não queriam quebrar essa confiança, que eles queriam também um apoio sem que ninguém de fora ficasse sabendo. É meio confuso, mas é mais ou menos assim que funciona a cabeça do pré-adolescente e da pré-adolescente. Porque ao mesmo tempo que eles estão querendo toda a liberdade, eles também querem apoio do pai, mas eles querem apoio do pai e da mãe quando eles precisam, da maneira que eles precisam. E não aquele apoio em que o pai e a mãe se colocam na frente e já vão dizendo o que tem que fazer, sem antes perguntar se realmente é esse tipo de apoio. Mas, ao mesmo tempo, esse pai e essa mãe precisam entender que, ao mesmo tempo que eles estão apoiando, eles não podem deixar as coisas irem acontecendo sem pontuar com esse filho, com essa filha. Então, isso são detalhes que parece que são detalhes pequenininhos, mas que fazem muita diferença para esse pré-adolescente e para essa pré-adolescente. E lembrar que os filhos, eles acreditam que esses limites, eles são importantes e que sempre foram importantes durante a criação e que depois, mais tarde, vocês vão ouvir muitas vezes esse filho, essa filha falar que o quanto eles amam esse pai e essa mãe, quanto eles amam esses pais que eles têm, que são pais que falam para eles o que eles precisam fazer, que muitas vezes mostram o caminho, que muitas vezes dizem quando tem que parar, que muitas vezes são pais que acabam deixando que eles tomem muitas vezes a frente para eles aprenderem e que eles estão lá se eles precisarem. Então, o pré-adolescente, a pré-adolescente, eles vão muito próximo, né, num futuro muito próximo, como adolescentes ou como adultos, eles vão depois pontuar para pai e para mãe o quanto foi importante esses passos que foram dados. E estar perto quando esse pré-adolescente, quando essa pré-adolescente precisa, também é importante. Porque eles nem sempre vão querer que pai e mãe estejam próximos. Então, notaram que é uma fase em que, ao mesmo tempo que eles querem que os pais estejam longe deles, para que eles sintam a liberdade, para que eles possam voar, ao mesmo tempo eles não querem que esse pai e que essa mãe estejam
muito longe, porque quando eles voarem, se acontecer alguma coisa, eles querem os pais lá próximo deles. Então isso é muito interessante. Então precisa saber quando estar perto e quando não estar perto. Precisa ir delineando, ir vendo, ir desenvolvendo esse feeling, essa forma de entender o seu filho, de entender a sua filha. E saber também essa diferença entre ser amigo dos filhos, ser pai e ser mãe. Em que momento que eu vou ser pai e ser mãe, em que momento eu vou ser amiga e em que momento eu vou ser amiga. Isso também é muito importante. Então vocês começam a observar que é mais ou menos quando a gente fala que os filhos começam a levantar voo. Por que se fala muito que é uma fase em que os filhos começam a levantar voo? Que é mais ou menos fazendo um paralelo de quando as aves estão lá no ninho, os filhotes estão ali e essa ave começa a ensinar os seus filhotes que agora eles vão viver, eles vão para o mundo. E como é que essa ave mãe, como é que ela vai ensinar para esses filhotes isso? Ela vai lançar para o voo. É quando o pai muitas vezes tem essa posição de lançar os seus filhos mais para o voo. E muitas vezes a mãe também coloca nessa posição de lançar os seus filhos para o voo. Então essas aves lançam os seus filhotes e ficam observando. Se esse filhote cair, se esse filhote acontecer alguma coisa, eles vão lá, próximo desse filhote, auxiliam esse filhote e botam para voar novamente. Essa é a fase da pré-adolescência. Essa é a fase da adolescência. É exatamente isso. Na pré-adolescência ainda está muito no início de levantar voo, muito no início de aprender a ir para o mundo. Na fase da adolescência já está mais integrado no mundo, mas ainda precisa de mais cuidados. É quando a ave já voa mais longe, mas muitas vezes ela voa e volta. Ela voa e volta para ver se os pais estão perto, se os pais estão ali. Muitas vezes essa ave vai a algum local, vê que não gostou muito e volta de novo para o ninho. O que eu faço agora? Que caminho que eu tomo? Ah, tomei esse caminho, deixa eu voar de novo. E é exatamente isso que vai acontecendo nessa pré-adolescência, nessa adolescência. No adolescente, muito mais próximo da vida adulta, até que esses filhos estejam prontos, até que esses filhos possam voar. E aí entra de novo naquela fase em que pai e mãe começam a pensar, nossa, mas aí o meu filho e minha filha vão voar, e eles vão voar para o mundo. E se pai e mãe passaram por toda essa época, por todas as fases, e eles foram delineando o caminho, esses pais vão ficar muito mais seguros que esse pré-adolescente, que esse adolescente que agora virou adulto, eles vão voar. E mesmo assim, quando eles precisarem de alguma coisa, eles voltam para o ninho. É mais ou menos um paralelo com as aves, é mais ou menos o que acontece com o pré-adolescente e com o adolescente. Então eles precisam voar e os pais precisam segurar essa ansiedade, porque eu sei que não é fácil, porque eu falo aqui como psicóloga, mas eu também sou mãe. Eu também sei o quanto é difícil você segurar os seus filhos numa fase que você não tem mais que segurar, numa fase em que você precisa soltar, eles precisam alçar voo. E isso nós vivemos aqui em casa também. Eu e meu marido, com a criação dos nossos filhos, quando eles estavam também nessa fase de alçar voo. Muitas vezes, mesmo sendo psicóloga, muitas vezes eu me perguntava até quanto eu posso realmente soltar e até quanto eu não posso soltar. E como que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente começa a conhecer os nossos filhos cada vez mais e quando a gente tem certeza do que toda aquela sementinha que nós passamos, todos aqueles ensinamentos, eles foram colocados ali e que eles sabem que eles podem voltar no momento que eles quiserem. Então, quando esse pré-adolescente, esse adolescente, mais na pré-adolescência, começa a ter essa investigação do primeiro amor, é assim que se deve fazer. É assim que pai e mãe devem, ao mesmo tempo de estar junto, entender que vão estar lá, mas também não vão incentivar, não vão fazer com que essa fase ela seja uma fase que seja mais rápida por conta da ansiedade de pai e mãe, porque é a fase do seu filho, é a fase da sua filha, é eles que vão estar delineando e eles vão estar podendo
mostrar para você pai, mostrar para você mãe como essa fase tem que ser delineada, mas ao mesmo tempo pai e mãe precisam estar presentes, precisam ser amigos, mas precisam ser pais, precisam delinear o caminho que vai seguir. Eles não podem nesse momento, os pais não podem nesse momento perder a situação de pai e de mãe e ficar só no amigo ou na amiga, porque eles acabam perdendo também esses filhos. Então é uma fase em que precisa se tomar muito mais cuidado, precisa ter muito mais feeling, precisa ter muito mais esse conhecer o seu filho e a sua filha, para que quando eles chegarem na fase adulta, eles estejam muito mais preparados e que também pai e mãe saiba e tenha a tranquilidade de que esse filho e essa filha, quando eles precisarem de alguma coisa, eles vão com certeza procurar vocês. E vocês podem ter certeza de que isso realmente ocorre. Mas é preciso tirar essa ansiedade. Eu sei muito bem que essa ansiedade ela é difícil. Ela é difícil de ser trabalhada, mas é preciso porque é para um bem muito maior, que é alçar voo do seu filho e da sua filha, para um mundo do adulto, para um mundo que não é brincadeira e para um mundo que está aí e que eles precisam se preparar sim, em todos os sentidos.